É, baby, é a última. Quando a gente pensa que vai fazer alguma coisa pela última vez, ninguém gosta. Sempre que fala que vai fazer alguma coisa pela última vez. Eu acho que isso é do ser humano. Talvez esse seja o maior motivo das pessoas não gostarem de cemitério. Porque quando elas olham pro cemitério, elas sabem que ali foi a última vez de alguém em alguma coisa. Só que o que elas não percebem é que nós mesmos estamos passando o tempo todo por alguma coisa que é a última vez. Por exemplo, teve um momento que a gente saiu para brincar de bicicleta com os amigos da escola pela última vez. Teve outra vez que a gente foi à escola como estudante pela última vez. Você também pode lembrar dos programas que você assistiu por uma última vez. Só que a gente não sabia que era a última vez. E ainda que a gente vá atrás para tentar recuperar esses momentos, não é mais a mesma coisa. Nós não somos a mesma coisa. E do mesmo jeito é difícil dizer para vocês, mas essa é a última investigação sobrenatural que a gente vai fazer. Eu agradeço a todos que assistiram até agora, foram grandes momentos que a gente passou juntos, não foi nada fácil. Eu agradeço a todos que assistiram até esse momento e a gente preparou coisa boa para vocês e a gente vai lembrar de tudo que aconteceu. Porque a estrada até aqui não foi nada fácil. A estrada até aqui. Cristo tem poder, Deus é que combanda. Mas esse óculos é de grau, família, tá vendo? É o mesmo que eu uso pra dirigir, ó. Beleza? Quando tiver um interpulo é sempre essa agonia. Pra melhorar de vida, né? Tá oferecendo. Eles estão ficando vermelhos, né? Tá pouco, logo 10 é. Vamos junto, família, filho. Vamos embora, mas tem gente por aí. Corre! Corre! Ferro me ajuda, gente! Corre! Corre! Tudo em casa. Muito lixo. E de repente some. Ó, foi-se embora. Vai. Caraca, mano. Olha, os pastéis estão cobrando. Tu quer a minha câmera? 31, 36. Não olhe. Olha, outro símbolo aqui, ó. Um olho, uma boca demoníaca. O carro passou direto, família. O sangue pisado. Sabe o que significa? Os padres cagam também. A gente vai passar. Se tiver de aparecer alguma coisa. Ai, a cara!
família. É isso, família. É isso. É uma carcaça de boi, né? Caraca, mano. Horrível de passar, família. Vou passar devagarzinho. Ah! O que é isso, velho? É o osso. É o osso do bicho, ó. Tá podre. Parou. Se abaixa. Não força. Ai! Tá vindo os quatro, Anuma. O que foi? Corre pro carro, bebê, corre! Não vi não, é. Você vai causar algum fenômeno? Já fui, entendi. A subir já, sim? Tem alguém aí? Você fica... Corre! Peraí! Cuidado! Força da natureza ou espírito poderoso que defende as matas e animais do Nordeste. Sometimes you wanna get higher, sometimes you wanna start low. Some people think they're gonna die someday. I got a news, you never got to go. Ô Vandilma, olha aquilo ali. São Miguel Arcanjo, ilustre líder do Exército Celestial, nos defenda na batalha contra os principados e poderes. E como o pessoal diz, né? Os mais velhos diz por aqui, o que é da terra volta pra terra. É a gente, nosso corpo, que veio do pó e retornaremos ao pó. E as mansões mais belas do mundo vão voltar a ser isso aqui, ó. Natureza de novo, mais cedo ou mais tarde. Come on, come on, come on, come on, baby. Come on, come on, come on, come on now. Come on, come on, come on, come on, baby. Come on, come on, come on. We're all across the bed now. And now you can't tell me wrong. And if a house gets in my way, you know I better. Quando você consegue, também é muito difícil se livrar dela, né? Você sofre para conjurar. Between my face, I got you in a stranglehold, baby. I gotta touch your face. Ele vai queimar o arco. Ele vai queimar o arco. Segura aqui. Ai, meu Deus, gente, cuidado. Acertei, ó. Acertei. Apagou-se. Eu acertei. Acertei, família. Agora. E aí, vamos embora para a última investigação, meus irmãos. Se eu fosse de acreditar em sinais, a música é Bad Company. E olha a quilometragem do Amadeus. Você tá doido, família? Você tá doido? 66606 e Bad Company. Será que isso é um sinal? Vamos embora, vamos descobrir agora. Vamos embora, meus irmãos, para a última só. O jogo tá bem baixinho que não dá direitos autorais, né? A última, meus irmãos, chegamos. Bom, mas vamos falar aqui sobre o que vamos encontrar, né? O que vamos enfrentar. A área é bem tranquila, referente às outras que a gente já foi.
Só que a gente já foi também de dia nela, né, fazer o teste. Ela é muito próxima de outra área que a gente foi, quase vizinha. Não sei nem se era dependente. E o que se sabe lá é que ninguém que tentou aquele comércio, mesmo com ponto formado já, era um restaurante self-service. E não importa a qualidade e a competência da pessoa que assumisse aquele lugar ali, não dava certo. Segundo os relatos, quando fechava as portas do restaurante, principalmente finzinho de tarde e noite, se escutava batido, os próprios clientes escutavam isso e reclamavam e iam olhar e não era nada. Pessoas diziam ver vultos, som de garrafa, de noite mesmo, era como se o lugar estivesse funcionando. Você ouviu barulho de clientes, vozes e tudo fechado, né? O próprio dono, algum dos donos, né? Porque teve vários donos para chegar àquela situação atual, né? E o dono ia, olhava, nada, meu irmão, nada também. Escutava, abria como se tivesse alguém lá dentro ainda, abria as portas, nada. Então, no nosso livro aqui a gente tem muitas explicações para esse tipo de fenômeno, né? Mas aqui, para nós, eu tenho uma em especial que é os espíritos obsessores, né? Eu acho que se trata disso. Eu não sei bem o que são esses espíritos obsessores, né? Eu vou ler depois, para não ficar repetindo a mesma conversa, tá certo? Mas tem muitas explicações, família, para uma determinada coisa, né? Porque o pior erro que a gente pode fazer é achar que eu já ouvi uma explicação sobre isso e a minha é a verdadeira. Tem muitas explicações para cada coisa. É por isso que existe essa treta toda também de religião, porque cada uma vê de um jeito, né? E a gente sempre tá aqui observando. Às vezes você tenta um método, não dá certo, você tenta outro método, enfim, né? Mas a minha mesmo é o cristianismo, né? As minhas bases de estudo sempre levando em consideração principalmente o cristianismo. Mas tem pessoas que pensam diferente. Então é um lugar relativamente pequeno também, né, comparado aos que a gente já foi, que eram realmente enormes. Esse se torna pequeno perto. Cidade pequena não existe mais, né? Agora aqui mesmo já está sendo tomada pelos vândalos. E vamos lá, família. Eu vou sentir falta desses encontros nossos, porque a gente já tinha aquele compromisso, ó, semana tem que achar um lugar. Todo sábado. E o meio da semana para achar um lugar. A gente ia. E agora tá acabando, né? E vamos lá, no V8. Não sei se é o que eu vou fazer com a Cristine. Ela era o carro das caçadas, sem caçada, e agora? Mas será que a gente também não volta? Será, Vandilma? Eu acho difícil, mas quem sabe? Parar o canal a gente não vai, né? A gente quer continuar fazendo análise, vindo com outro conteúdo. Por isso é que eu nunca coloquei o nome do canal, não sei o que paranormal, não sei o que caçador, nunca coloquei. Porque a gente sabia que esse era um trabalho que a gente não ia levar por muito tempo, família. Isso aí é um dos grandes segredos, né? Que muita gente me aconselhou: pô, Davi, coloca aí o nome do canal que tem a ver com paranormalidade, fica mais fácil da gente descobrir e tudo. Só que nós não tivemos essa intenção de ficar com um canal de investigação paranormal mesmo. A minha meta, né, eu já falei isso pra vocês desde que eu comecei, né, há muitos anos atrás. A minha meta era descobrir o máximo possível da paranormalidade e registrar isso em vídeo quando eu completei os 30 anos, né? E eu já tô com 40 anos, então olha o tempo que já passou, né? É muito tempo, família. Muita coisa aconteceu, muitos veículos, né, que eu acabei comprando, deixando de comprar, foi por questão da investigação. Sempre que eu ia comprar, eu pensava, e esse carro é robusto o suficiente para aguentar o tranco? Sempre pensando nisso, né? Então, por um lado, isso também vai ser alívio para mim, sabe, família? Porque você viver sempre em função de uma coisa, né? Às vezes é um pouco chato. Vamos dizer que agora, quando vai comprar um carro, eu posso comprar
Pensando em só no uso mesmo, normal, civil, né? Outra coisa, meus irmãos, não esquece aí que o nosso livro, né, tá disponível lá na Hotmart, tá? Você pode, inclusive, colocar em 10 vezes sem juro, tá certo? E ser feliz lá, sem pagar juros, porque hoje tá assim, né? Mesmo no cartão, quando você divide agora, tem juro. O negócio, vamos dizer, tá por R$200, você vai dividir e fica por 300. É absurdo. Os bancos, por isso que os bancos só bomba direto. É lucro em cima de lucro. Vai ser uma viagemzinha, uma viagem longa, mas nunca é aqui na cidade, é difícil. A cidade vai se urbanizando, né, família? E as lendas parece que vão sumindo, até porque eu acho que o povo é tão ruim que não precisa mais de o próprio capeta vir atentar ninguém. O povo já tá se perdendo. Os antigos já diziam isso. Olha, meu filho, acho que era Frei Damião que dizia isso, que essas almas penadas, assombração, iam deixar de aparecer porque o povo já era tão ruim que não precisava ficar tentando. Porque aquilo ali o povo chamava de tentação, né? Pra ver se fazia você pecar. Mas vai chegar um tempo, meu filho, que o povo já é tão ruim que não precisa mais. Rapaz, o cara num carro desse andando tão ligeiro. Passei lá aqui quase 180, família. Um carro de passageiro. Não é à toa que também tem alguns acidentes. Eu acho irresponsável, né? Porque você trabalha com gente. O carro não tem estrutura pra isso, pô. Tem que andar mais de boa, né? A média de ônibus mesmo daqui, família, é 120 km. O que prejudica muito, inclusive, é moto, de estar dando rolé. Você tem a sua CGzinha, aí você quer, não, eu vou dar uma viajada, eu gosto. Cara, que Deus te proteja, porque é complicado, velho, os caras andando num rojão desse, né, com um carro daquele. É caminhão tudo, aqueles caminhões quando você vê rabeta levantada, sai de perto, velho. Os caras andam doidos, cheio de rupinó. Não todos, não estou generalizando, claro, né? Mas é um show de horrores. Então, vocês tenham bastante cuidado, né? O meu motivo de gostar de veículo potente, primeiro que eu sou um amante da velocidade, para começar, né? Sem hipocrisia. Mas um dos motivos também que eu acho importante você ter um veículo com potência, por exemplo, eu prefiro sempre um veículo mais velho do que um mais novo, com menos potência. Entende, família? Por exemplo, vamos dizer que eu tivesse 30 mil reais agora para comprar um carro. Você vai comprar um carrinho 1000, mais novinho e tal, né, com um ano e tal. Ou você prefere pegar, sei lá, um Corolla 2007. Corolla 2007, velho. Honda Civic, Vectra. 1000 vezes do que pegar um mais novo com menos potência. Eu sei que tem muito novo aí, né? Que o cara bateu ali, não foi? Isso é bebo, isso. Com esse motor 3 cilindros, né? Mas só que eles também são descartáveis, família. Então é uns carros que vão envelhecer muito mal, né? O pessoal babava muito Jetta, né? Golf, já estão virando as bombas, né? Assim como a ADG disse, tem um cara chamado ADG, da High Torque, e ele falou isso, muita gente ficou puto com ele. Ele disse, olha, os motores TSI são a bomba do amanhã. E por quê? Porque a manutenção são muito caras. O motor já vem estrangulado de fábrica, por isso é que eles andam tanto. Tem mais componentes para você dar manutenção, eles são turbo. E é caríssimo, cara, pra você manter, né? Aí vai ter um cara que tem um bom, vai dizer que absurdo o cara falar isso. Eu tenho um cara, o seu é exceção, você cuida do carro. A gente tá falando do modelo geral que o cara bota pra vender ali, aí passou por 5, 6 dono, né? E pra você levantar, é porque pronto, vamos fazer uma comparação pra galera ver. Você pega um Ômega 95, 94 aí, todo esculhambado. Ele não vai te quebrar. Você deixa ele quietinho lá no canto dele, vai consertando. É uma mecânica robusta, não é uma mecânica complicada. Tudo que você for botando nele vai ficando, entende? Não é um carro cheio de eletrônica que começa a dar defeito e é sensor disso, é sensor daquilo, não. Ali até você mesmo com uma paciênciazinha, estudando final de semana, você mexe,
É o caso do Vectra, é o caso do Astra. Tem gente que arrisca até fazer um curso da Fulltech e a pessoa mesmo instalar um turbo, porque é uma mecânica simples. Mas hoje está vindo com muita eletrônica. É bom por uma parte, porque você otimiza o conjunto, né? Mas a própria fábrica já está fazendo isso. A fábrica está estrangulando esses carros e eles estão vindo com tudo que dá já de fábrica, né? Pronto, tem uns youtubers que eram apaixonados pela XJ6 mesmo, aí começaram a tentar fazer remap. Ainda vai um remapzinho, mas tira pouca coisa, né? Tido pelos melhores que fazem remap de moto. E ele diz, tira pouca coisa, porque ela já vem estrangulada de fábrica, né? Aí tem gente que bota turbo, estoura motor, porque ela já tá no limite. Ela já tá andando o que dá pra andar. Aí você pega, vamos pegar agora um V8 desse, um Camaroso desse. Ele vem com, esse aqui nosso, 420 cavalos, 424 cavalos mais ou menos, 425. Pra você deixar ele com 600 cavalos é uma mexidinha. Uma mexidinha que você dá, ele pá, 600 cavalos. Se a pessoa não quer gastar nada, só quer fazer um remap, escapamento, pouca coisa, coletor, você já consegue aí na faixa dos 500 aqui, fácil, né? 500 cavalos. Vai dar o que? Uns 380, 400 de roda. Então é muito diferente, né? Um carro que não vem estrangulado, ele vem com uma margem para você mexer. Se você, vou trocar comando, supercharge, aí meu amigo, ele vai para 1000 cavalos, 800 cavalos fácil, assim, rápido. E vem com uma margem muito grande. É o Opala, né? O Opala original de fábrica, ele vinha com acho que 120, 130 cavalos nessa faixa. Você põe um turbo no carro, comandão melhor, uma injeção, ligeirinho, ele tá em cima de 300, 280, 300 cavalos sem mexer muito, né? E se mexer, os caras botam 1000 ainda de 6 cilindros. Então eu prefiro fazer isso, sabe, porque eu não tenho medo de carro velho. O pessoal, muitos amigos meus perguntam, pô, tu tem um Vectra 99 e como é usar o carro no dia a dia? Não, um carro normal. Agora também você não pode ter pena quando quebrar, ficar, não vou comprar isso. Se você é desse cara, vai no novo mesmo, faz um seguro e pronto. Vai do seu, né? O problema do carro velho, o problema do carro preparado é pessoa de confiança para mexer. Todos eles têm. É esse o grande X da questão. Mas quando você tem isso, ou você mesmo se cima do caneco e eu mesmo vou aprender para mexer, acabou, tá resolvido o problema. Eu mesmo tenho um Rafito, né? Eu devo gravar inclusive vídeos aí de manutenção também, mostrando. Os nossos dias de Winchester é que estão acabando. Bom, eu não vou mostrar a viagem toda, né? Porque senão não sobra a câmera pra gente gravar lá, né? Mas vamos dar aquele corte de maroto e já a gente volta. Bom, família, chegando aqui no restaurante. Funciona um comérciozinho do lado dele. Mas eu espero que não nos confundam com ladrões, né? Restaurante, meus irmãos. Bom, vou tirar essa câmera aqui, botar na cabeça. Cadê a tua? Aí. Tirar esse negócio dela. O que eu quero, pistola? Não, já resolvi aqui. Tive uma ideia
Desde a outra investigação do posto. Lembra daquele posto de gasolina que a gente fez? Que apareceu a mão? Pronto, ali eu tive a impressão que a GoPro 5 descarregou e deu aquele problema que ela ficou ligando e desligando, tu lembra? Por conta de alguma... Olha, botando na cabeça. De alguma interferência espiritual. Então, família, eu vou tentar sempre, apesar que essa é a última, né? A última investigação, mas a gente vai adquirindo experiência, né? Pra tentar trazer sempre uma câmera que pega a gente completo, porque pode estar alguma coisa do nosso lado aparecendo e não pega pelos pontos cegos, né? Tem muita história dos espíritos obsessores. Aqui, ó, por exemplo, existe uma informação sobre eles. O espiritismo os classifica como alma de pessoa que, por uma vida cheia de erros ou em alguns casos muito materialista, elas não podem seguir em frente. Eles são dominados por sentimentos como ódio, tristeza e infelicidade. Eles procuram pessoas fragilizadas. Isso pode ser por estarem passando por grandes problemas, como perder um parente ou amigo, crise financeira, fim de namoro, enfim, qualquer situação que faça a pessoa se encher de pensamentos negativos. Esses seres se colocam na pessoa como vampiros e passam seus próprios vícios para a sua vítima. Um caso que me chamou a atenção foi um rapaz aqui da vizinhança. Ele nunca foi de beber, recusava desde a adolescência brindar em Réveillon com champanhe, para você ter ideia de quem era o cara. Seu irmão mais velho, seu irmão, pelo contrário, era um pinguço e morreu justamente pelo vício. O irmão vivo passou a usar todas as roupas do irmão bebum e com pouco tempo passou a ter o mesmo vício maldito. Ele faleceu do mesmo jeito, um caso clássico de vítima de espírito obsessor. Esse troço suga toda a energia vital do hospedeiro e enche a pessoa de maus pensamentos e depressão. O único momento que a pessoa se sente parte de alguma coisa é enquanto se vicia na bebida, droga, sexo ou jogo ou algo igualmente destrutivo. O espírito obsessor é um viciado e se os espíritas estiverem certos, foi esse vício que os levou ao próprio falecimento. Como eram extremamente carnais e materialistas, procuram os mesmos prazeres em morte que tiveram em vida e para isso usam nós os vivos. Eu tenho um artigo completo aqui, né, várias coisas, inclusive partindo também para a parte científica da coisa. E esse livro aqui está disponível para vocês, família, é uma verdadeira herança, né? Como vocês sabem, essa é a nossa última investigação e eu me esforcei para o máximo possível lançar esse ano e conseguir colocar na Hotmart em 10 vezes sem juros, tá certo? O juro quem vai pagar sou eu. Você pode dividir no cartão lá na Hotmart em 10 vezes sem juros e você vai ter acesso a ele redigitalizado. Vou colocar inclusive aí para você ver a diferença. As páginas ficaram idênticas, não mudou uma linha, né? Só foram escritos de forma profissional e colocado todos os desenhos, artigos, tudo 100% original como está aqui. Então você pode ter acesso, tá certo? Indo lá na Hotmart, não perca, porque também eu vou deixar só por um tempo. Eu não quero também que se divulgue muito, então eu deixo isso aí para vocês, uma verdadeira herança nossa. E vamos embora para essa última investigação. Hoje eu não trouxe o Spirit Box, porque quando eu tenho pesadelo, vocês já sabem que eu não trago o Spirit Box. E essa semana foi carregada demais. Então, nada de Spirit Box. Aqui, as denúncias que a gente tem, família. Eu tenho certeza que pelo que falam, se trata de um espírito ou algo que toma a forma da pessoa, aí você entenda como você quiser, obsessor, tá certo? Ele devia ser extremamente materialista e acha que a Índia tá aqui.
Vamos lá. Eu já vou passar o K18. Afinal de contas, esse lugar não é muito alto. Tá vendo, família? Ó, a gente já veio aqui de dia. Pegamos uma leitura bem alta. Já tá dando uma... Restaurante e self-service. Se tiver alguma coisa aqui, é sua hora de mostrar que a Índia tá aqui. Olha. Tá no canto. Tá quase no canto. Ó, aumenta. Ó. Bom, família, eu vou tentar colocar... Tu viu? Vou ver. Pode ser um rato, né? Alguma coisa. Eu vou colocar a GoPro aqui. Eu acho que como o lugar é pequeno, baby, só a tua coisa dá... Olha pra aí como tá. Vamos tentar botar a GoPro 5. Vamos ver quais as imagens que a gente pega dela. Olha aí. Será que tá funcionando? Tá aí doido, o K18 pirou, viu? Tá aí doido, baby. O sinal aqui é bom. Tu viu o cachorro latino? Vi. Tá aí doido. Olha. Olha como é que tá. Olha pra aqui. Tá pesado. Tá pesado. Será que... Olha. Cadê a outra lanterna pequena? Deixa sair. Acho que tu deixou. Deixei no carro, Foi. Olha. Segura aqui, deixa eu ir lá rápido, eu pego. Vem logo. Tá. Aguenta aí. A frequência aqui tá muito grande. O clima é pesado. Continua dando sinal, baby? Continua. Ó, Continua. continua. E a GoPro 5, tá gravando? Eu acho que tá. Olha, tá vendo? Olha, tá no canto, bem. Olha. Tá aí doido. Tem alguma força trabalhando aqui? Você ainda pensa que tá vivo? Foi isso, baby? A cozinha, baby. Misericórdia. É aqui a cozinha. Será que tem alguém assando alguma coisa, baby? Será? Olha o forno, baby. Baby, eu sei que, olha, não para não. No talo, né? É. Olha o maricone, olha a Olha como manifestação. eles estão oriçados, olha. Família, até os maribones estão oriçados. Olha pra ali, ó, como eles estão, baby. Tu tá aí doido, baby. Você ainda continua trabalhando aqui, é? Olha, ainda tem carvão, ó. Mesmo. Aqui era a cozinha. O barulho vem como se fosse das próprias paredes, família. Aqui atrás era um banheiro, né? Desliga isso, baby, tá muito chato.
Cuidado aí. A manifestação é aqui no meio. Ô, baby, essas manchas assim, ó. É o quê? Ô, baby, tem uma oração do livro que eu acho que a gente consegue fazer isso aqui cessar. Vem de dentro das paredes, ó, como se fosse por aí. Aí na frente é o quê? Deixa eu ver o que é que é aqui na frente. Oxe, é outra entrada. Tem outra entrada. É. Um banheiro. No livro, baby, no livro. Tem aquela oração que expulsa os demônios, a manifestação do local. Vai pra aí. Tá forte. Misericórdia. Deixa eu ver aqui. Vai, baby. Vai pra aí. Tá forte. Misericórdia. Aqui, achei. São Miguel, o arcanjo, o ilustre líder do exército celestial, nos defenda da batalha contra principados e poderes, contra os soberanos do mundo da escuridão e o espírito da maldade. Olha, começou de novo o problema da GoPro. Oi. Olha. Olha, baby. Descarregou. Descarregou totalmente, ó. Ela tava em 100%, ó. Ó, família, pra vocês verem, ó. Olha, tá. Quem tem GoPro sabe, GoPro não faz isso. Olha, eu não sei, tu foi igualzinho o outro posto. Oi. Misericórdia, creio. Agora deve ter pegado alguma coisa que a gente não viu aqui. Eu acho. Família, essa oração aqui, ela é muito especial, porque ela foi usada em um tempo muito antigo e ela é específica para limpar a área, não para limpar de uma pessoa. Entendeu? A gente já usou ela naquela casa, tu lembra do apartamento? Lembro. E a gente conseguiu limpar, e aqui com poucas palavras, eu até hoje não soube nenhuma situação que precisou ler tudo. Baixou algumas palavras para limpar. Tudo isso tá contido aqui no nosso diário. Você viu que eu falei algumas palavras. A gente não olhou nesse banheiro, né? Tem bosta só. Merda que só puxa. Que mau cheiro. Ixi, o banheiro tá só que é bosta. Ixi. Família, eu acho que aqui a gente conseguiu limpar. Com poucas palavras, a gente conseguiu. Segura aqui. Passa o K18 de novo, deixa eu passar. Vou botar o dobro de potência que a gente tava usando, família. Ó. Nada, ó. Tem alguma força ainda trabalhando aqui? Eu não sei se tu percebeu, mas na hora que a gente tava orando eu vi como se fosse uma coisa sumindo, entendeu? Olha. Tem alguma força trabalhando aqui? Ó, em nenhuma parte aqui agora. Alguma força trabalhando? Nada. Alguma? Cadê aqui, baby? Porque eu tô sem lanterna. Alguma força trabalhando?
100% limpo. Uma coisa que a gente perdeu, meus irmãos, e que antigamente o povo tinha muito. Aqui foi eu que botei no máximo, aí ele toca mesmo. Que o povo perdeu muito foi essa sabedoria do passado. Antigamente as pessoas mandavam abençoar os comércios. Um comércio como esse o cara não inaugurava sem orar. E hoje o povo não liga mais, que nem bicho. E por isso é que, seja ação do demônio ou espíritos perdidos, ficam por aí. Eu acho que aqui tá uma missão cumprida. Eu tô achando até o ar mais leve. Tá. Não tá? Tá. Quando a gente entrou, tava aquilo pesado. É, que você fica preocupado, você fica se sentindo preocupado, ameaçado. E agora eu tô achando tranquilo, família. Bom, essa é a segunda área que a gente conseguiu limpar, né? Foi. Missão cumprida. Última investigação completada com sucesso. Então, vamos embora, né? Pois é, meus irmãos. Mais uma investigação, a última completada. Não foi das piores. A gente já foi em lugar muito mais carregado. Mas é bom para variar, né? E pelo menos a gente sabe que não vão mais incomodar ninguém, né? Nessa área aí. Tá travado. Com certeza alguém que queira botar um comércio aí não vai ter os problemas que tinha que enfrentar se a gente não tivesse vindo. Tem pessoas que já chamaram a gente, família, para fazer trabalho e tal, mas a gente nunca fez, porque não é a gente que é especial, é o conhecimento. Vocês também podem ter a mesma sabedoria de anos, né? Eu comecei em 2002 que diga. Então aí são vários livros, várias experiências, e que está repartido agora com vocês. Bom, a gente vai ficando por aqui, meus nobres. A última investigação. Foi um prazer aí, esse tempo que a gente passou junto. Mas é isso, tudo um dia acaba, né? Eu coloquei aí no começo, você viu, a nossa introdução foi... E não foi tudo, ali não foi nem metade do que a gente passou, né? Porque foi muitas experiências de verdade que a gente compartilhou, entre acertos e erros, né? A gente na primeira temporada, a gente acabou desistindo, mas agora a gente se acertou. E a gente viu por onde a gente foi, que a gente conhece o caminho, né? E é isso, meus irmãos. Deixa aquele likeão e tamo junto. A gente ainda vai gravar vídeo nesse canal, não de investigação. Foi por aqui mesmo? Foi não, lá na frente. Então, é por aqui, não foi? Foi. A gente ainda vai gravar aqui, meus irmãos. É, vídeo de boa, explicando algumas investigações mesmo, que ficou sem algumas pessoas entenderem ali, que você não começa. Oi, não era aqui não, olha o caminho. Era não. Eu vi. Eu acho que é eu já comi. É. É mais pra baixo ali. Eu ia pro lugar certo. Não se desinscrevam, porque a gente ainda vai aparecer no canal, só não vai estar fazendo investigação, mas nunca é definitivo nada, né? Só a morte mesmo. Enquanto houver vida. Agora sim. Então é isso, família. Fico com Deus aí. Foi um prazer. E só foi possível a gente chegar tão longe graças a cada um de vocês. Não esquece, lá na Hotmart tem aí a nossa herança para você, que é o nosso livro, tá certo? Fique com Deus, um abraço e fomos! Bom, meus irmãos, graças a Deus chegamos com segurança. Estamos aqui em casa já. Chegamos no Amadeus. Ainda vou deixar um bônus aí para vocês. Demos uma surra numa BM, uma BMW novinha que tirar onda. Foi duramente
Doutrinada, né? Fica mais bonito. Mas, meus irmãos, agradecer mais uma vez esse tempo que a gente passou junto aqui. Espero que muitos de vocês continuem acompanhando o canal, embora talvez a gente não faça mais caçada, ou quem sabe até a gente volte, tem uma mínima chance disso. Quem sabe esses vídeos começam a dar mais certo, né? Porque 2.000 visualizações, família, só a despesa que a gente não cobre, né? Mas, enfim, foi muito bom esse tempo. Eu quero agradecer a cada um de vocês. A gente se sentiu muito especial entrando na residência de vocês, no seu momento aí que você tem livre, né? E compartilhar conosco. Desejar aí boas festas para você, um excelente novo ano. Porque a gente sabe que vem muita coisa ruim, principalmente vocês que acompanham o outro canal, né, que a gente faz, sabe disso, né, a gente sempre está noticiando. Mas o importante também é a gente saber que nós é que temos que fazer nosso destino, né, família? A gente não tem que confiar nem em governo, nem desgoverno, enfim, né? Faça o seu destino. É o meu lema. Eu nunca me entreguei. Se eu também fosse pensar assim, eu sou um jovem pobre, nascido do Nordeste, não tem nem computador para mim aprender nada, eu não estaria nem aqui no YouTube, tá certo? E graças a Deus eu conquistei muita coisa com a ajuda de vocês e principalmente fé em Deus e garra. Se você tem fé em Deus, meu irmão, não tem nada impossível para você, tá certo? Então, meus irmãos, mais uma vez a gente reforça, né? Eu mando um abraço aqui pros inscritos. Eu quero agradecer a todos vocês aí pelo carinho. Desculpa. Mas chorou, viu, família? Eu tô emocionada. Que um feliz ano novo aí pra todos, boas festas. E foi um prazer, o carinho de todos vocês aqui com a gente, que vai ficar aqui no meu coração. E um abraço, Deus abençoe todos vocês. Pois é, Fúria, eu também não quero me emocionar, mas foi muito satisfatório pra gente, de coração mesmo. Vocês sabem que muita coisa não dá pra fingir, né? E o sentimento da gente é verdadeiro para com vocês e o de vocês conosco também. A gente sente, tem uma mocinha mesmo que ela disse que é nossa filha. Aí nos comentários Deus tem abençoe, sempre mãe encarando e pai encarando. a galera toda aí que se tornou membro, né, apoiou o canal. Agradeço muito a vocês de coração, meus Pela irmãos. preocupação e o carinho com a gente. E é justamente em respeitar vocês que, se tiver a mínima condição da gente voltar, a gente volta, tá certo, família? Também. E não esquece, né? O nosso diário, pega na linha só pra galera ver, tá disponível aí na Hotmart. Você pode adquirir em 10 vezes sem juro. A gente fez de tudo, mesmo pagando comissão cara. O juro vai ser descontado, esse juro que você pagaria. É nós que estamos pagando, já tá tudo no valor. E tá aqui, família. É uma verdadeira, não gosto de dizer Bíblia, né? Mas tem uma robustez de um livro antigo assim, né? Não é aqueles, como alguns youtubers fazem, com letra maiúscula só para dizer que ele tem um livro. Aqui realmente tem muito conhecimento. Iniciou em 2002, acabou em 2024, tá certo? Então adquira. Vai ser também por tempo limitado. Depois a gente vai tirar todo esse material do ar. E quem tem, né? Quem não tem, não vai ter mais. É isso, meus irmãos. Fiquem com Deus. Toda a felicidade do mundo para vocês. Que Deus abençoe e proteja vocês. E é isso. A gente vai ficando por aqui. Esse é o encerramento das investigações. Pelo menos 2024, né? E como eu tô dizendo, família, tem uma mínima chancezinha, mas a gente tá encerrando mesmo agora, tá certo? Se for voltar, a gente também avisa. Mas aqui é o fim. É o fim da estrada. A estrada acaba aqui. Fiquem com Deus e... Fui. Pegou? Meu autobus tá aí. O carro anda mais mesmo. Vou levar um pau agora.
tava.